projeto Criança Feliz, e também fomos abençoados porque nós recebemos alguns convites, e os poucos que nós conseguimos vender, eles serão revertidos aí para a quitação do nosso equipamento de som adquirido. Nós também recebemos o privilégio de termos 3 dias vendendo caldo na festa do Paulo de Tarso, e lá tem um grupo lá também nos ajudando, 3 dias vendendo caldo. Eu espero ter algum lucro lá, né? Depois de 3 dias vendendo pelo menos mais de 100 caldos por dia, eu acho que vai dar, mas calabresa tá caro, né? Bacon tá caro, né? Então, viu, Delei? Tá caro, viu, Delei? Delei é o homem da exportação aí dos porcos, né? Então, mas nós louvamos a Deus porque Deus tem nos abençoado, e nos abençoado também pela fidelidade dos irmãos. A fidelidade ao Senhor é que prospera a casa de Deus, não deixa que nada falte, mas transborde, e nos faça também sermos abençoadores de tantos outros projetos que dizem respeito ao reino de Deus. Amém? Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso de número 18. Nós temos mais de uma referência, mas nós vamos usar essa como base e depois usaremos as outras. Então nos permitam usar as outras referências à medida que a gente for citando, nós vamos lendo. Confesso que eu fiquei admiradíssimo ontem, falei que eu invejei, né, a memória do pastor Neemias. Tem a Bíblia na cabeça, decorado todos os endereços, né? Então, como eu não tenho todos os endereços decorados, eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente ler junto alguns textos hoje. Eu confesso que sei os textos, mas não conheço assim tão decoradamente, posso errar alguns deles. Mas convido então, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 até o verso de número 31, passagem que parece longa, mas não é. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Muito obrigado, lindão. Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Se você depois quiser abrir a sua Bíblia, porque também nós vamos falar sobre alguns símbolos, você pode depois abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, mas nós faremos a citação no momento oportuno, quando chegarmos lá. Eu quero partilhar com os irmãos hoje, num culto de ceia, sobre os símbolos da graça de Deus. Os símbolos da graça de Deus. Na Bíblia nós temos diversos elementos que são usados simbolicamente. Por exemplo, nós temos no Velho Testamento, no livro de Gênesis, o arco-íris, numa aliança que Deus fez com Noé, dizendo que o mundo jamais seria destruído com água.
e numa aliança não só com Noé, mas com todos os seres viventes. Nessa aliança, Deus disse que jamais destruiria o mundo com água, e deixou um símbolo, que é o arco-íris, como nós assim chamamos. Sempre que houvesse o arco, esse arco colorido nos céus, a expressão é que Deus se lembraria, mas como Deus não se esquece de nada, nós nos lembraríamos desta promessa de Deus feita a Noé e a todas as espécies humanas. Se olharmos mais para a figura dos reis de Israel, no momento em que eles eram ungidos rei, ou dos profetas, quando assim também eram ungidos, havia então o uso do óleo, como símbolo da presença de Deus, da graça de Deus, do chamado de Deus, da vocação de Deus para a vida daquela pessoa. Então ele era ungido com óleo. Essa simbologia depois é trazida para o contexto neotestamentário como símbolo da presença do Espírito de Deus na nossa vida. São elementos que até hoje são usados nessa expressão simbólica. A ceia do Senhor, nós participamos, o pão e o vinho, todos eles são elementos simbólicos que nós usamos para trazer à memória alguma coisa. O significado de símbolo, segundo um jovem pastor chamado Márcio José de Oliveira Rocha, formado inclusive aqui no nosso Seminário Teológico Batista, Ana Wallman, atual representante, professor também de teologia pela Unigran. Quem estuda deve ter tido lá matérias com Márcio, é um jovem teólogo, e ele escreveu uma parte de um livro, porque era um compêndio sobre estudo de teologia. Vamos usar bastante dos seus argumentos hoje aqui e um pouco do esboço que ele apresenta no seu livro de teologia. Mas ele diz o seguinte: símbolo é uma forma que usamos para representar algo que faz parte do símbolo, né? Símbolo é algo que usamos para representar algo que faz parte do símbolo, mas que está muito além dele. Tem uma representação. Quando nós trazemos isso para o mundo religioso, tem um poder extraordinário, mas a gente volta a falar desse símbolo religioso mais para frente. Mas, por exemplo, algumas coisas que a gente tem como símbolo. De vez em quando eu vou arrumar ou ajudar a minha esposa a arrumar alguns armários, guarda-roupa, e eu sempre pergunto para ela: por que esse saco está guardado aqui? Quando a gente abre o saco que está lá, cheio de coisas, aí tem roupa da infância da Larissa, tem roupas da infância da Raíssa, tem roupas da infância de tal festa, de tal aniversário da Laura, mas está lá. Você guarda essas coisas aí? Quem é mãe, quem é pai, guarda. Na época, assim, quando eu era criancinha, eu conheci algumas pessoas que guardavam cabelo dentro de uma caixinha, da criança, do primeiro corte de cabelo, e guardava lá um tufão de cabelo guardado numa caixinha como memória e lembrança, símbolo da infância daquela criança. Você tem alguma caixinha dessa com cabelo cortado lá? Parece feitiço. Se alguém achar, vai dizer: fizeram macumba aqui, né? Mas memórias que a gente guarda. Os símbolos são tão importantes na nossa vida que quando a gente vai casar, a gente chama lá um fotógrafo, e a Gi, que vai casar daqui a um tempo, né, já deve estar pensando nisso. Então contrata-se um fotógrafo, e naquela época mais primitiva se fazia um álbum, né, porque não tinha filmagem, então era só foto. Fazia-se um álbum muito bonito, e de vez em quando a gente ia olhar o nosso álbum de casamento. Você deve ter um lá. Se fez o casamento, você deve ter. E de vez em quando você olha lá, e aí vai encontrar quem era criança e hoje já está velho, quem era pequenininho já está jovem hoje, já está adolescente. Então você vai olhando essas coisas e te traz à memória aquele dia da festa. Assim, você volta no tempo, regride no tempo. Algumas pessoas, com o tempo, vão ficando mais nostálgicas ainda. Elas voltam, lembram de detalhes, lembram de pessoas, lembram de momentos. A
foto, aquele álbum é um símbolo do nosso casamento, fora a aliança. Se o marido sai de casa sem aliança, a esposa já pergunta: e cadê sua aliança? Se perdeu e não acha, vai dizer assim: compra outra. Não importa quanto custa, e ouro está caro, mas diz assim: põe a aliança. Vai sair sem? É o símbolo. São formas que a gente usa para lembrar, trazer à memória sentimentos, trazer à memória pessoas, trazer à memória muitas coisas. Músicas também fazem isso. Músicas simbolizam muitos momentos. Quando chegou aqui o arcanjo, algumas pessoas devem ter lembrado da época que chegaram na igreja, que a gente cantava aquelas músicas. Eu mesmo gosto de músicas como Calmo, sereno e tranquilo. Lembra dessa? Não lembra, né? Porque é muito antiga. É do Eros ainda, gravada pelo Jairinho. Quem lembra quem é Jairinho? Quem lembra quem é? Mas me lembra. Lembra corredor do seminário, as discussões teológicas, as brincadeiras, a convivência. Lembra a minha época do chamado, dos amigos da velha guarda. Então, músicas trazem memórias e elas representam, trazem símbolos importantes para a nossa vida. Não é assim mesmo? É. Então, essas músicas também podemos ilustrar como símbolos que fazem parte da nossa vida. Para falarmos dos símbolos religiosos, a gente precisa voltar para a Bíblia, para algumas ilustrações, especialmente para o que a gente chama de teologia. Quando a gente fala de estudo das Escrituras, a expressão mais comum que a gente ouve é doutrina, um conjunto de dogmas, um conjunto de ensinos extraído das Escrituras, ou logo pensamos em teologia. E você sabe o que significa teologia? Sabe? Com certeza sabe. O que é teologia? Para a gente trazer à memória alguns símbolos que fazem parte da nossa vida e como nós podemos imaginar isso. São de duas palavras gregas, que chama theos e logos, né? Logia, teologia, theos que vem de Deus, e logia que vem de ciência, estudo, discussão, né? Pode significar ciência sobre Deus, né? Estudo acerca de Deus. Mas como Deus não é um objeto passivo de estudo, como um objeto material, palpável, né? Não é um objeto que é possível se estudar e compreendê-lo na sua totalidade, porque Deus é infinito, Deus é insondável, Deus é ilimitado. Como é que alguém limitado como nós vai compreender e estudar Deus? Então, o máximo que a gente pode dizer, até porque essa palavra não está na Bíblia, teologia seria a ciência que se estuda a respeito daquilo que Deus quis revelar. A gente só compreende aquilo que Deus consegue mostrar para nós. Aquilo que Ele quer se mostrar, aparecer, revelar, isso a gente consegue compreender. E nessa compreensão é o diálogo de Deus conosco, é a fala de Deus conosco, é a nossa fala com Ele, e nesse questionamento é que nós perguntamos, quando a gente diz assim, o que é fazer teologia? É perguntar como se faz na filosofia, embora a filosofia não vá para o aspecto da espiritualidade, mas é de onde eu vim. Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu sofro tanto? Por que eu passo tantos problemas, tantas dificuldades? Por que uns sofrem e outros não sofrem? Por que uns ficam ricos e outros ficam pobres? Por que ele prospera e eu não prospero? Não são perguntas que a gente faz? Se você ler o livro dos Salmos, são os questionamentos dos salmistas. Por que eles fazem isso e nada acontece com eles e comigo é diferente? Se eu fizer alguma coisa errada, logo vou ser preso. Tem tanta gente fazendo coisa errada e nunca foi presa. As questões da vida, as indagações que a gente faz sobre a vida, essas perguntas que a gente faz, a gente quer resposta. Ou você não quer resposta?
quer. E aí você se vai para o lado da espiritualidade, do que a gente vai chamar de conhecer Deus nessa dimensão, então nós vamos conhecer a respeito de Deus, saber o que Deus tem para nos falar a respeito de todas estas coisas. E qual a forma que nós vamos conhecer o que Deus tem mostrado a nós? Nós vamos chamar isso de revelação. Como a palavra não tem teologia, vamos ver algumas expressões que a Bíblia nos apresenta. Abra lá, por exemplo, Romanos capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. Romanos capítulo 11, do verso 33 ao verso 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Quem é capaz de conhecer Deus em toda a sua profundidade? Quem é capaz de entender todos os desígnios e caminhos de Deus? Nós vamos ficar lá mergulhados, mas nós não vamos compreender a totalidade de Deus. Nós não vamos compreender todo o imensurável poder, amor e graça de Deus. Mas aquilo que Ele quiser revelar a nós, nós vamos compreender. E nós vamos entender através da palavra de Deus as Escrituras. Se você abre lá a sua Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, vocês lembram o que diz lá? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, redarguir, instruir e conduzir todo homem em justiça. Mas nós somos desafiados a conhecer um pouco mais de Deus. Abra lá a sua Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9, e aí nós vamos ser advertidos a conhecer. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e verso de número 9, diz assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. De quem recebemos essa orientação? De Deus. Então, nas Escrituras, nós vamos receber todo o conhecimento e tudo aquilo que Deus quis revelar a nós. Até mesmo porque nas Escrituras está o registro do que nós chamamos de revelação geral de Deus. Quem criou todas as coisas. Mas vamos mais, abra lá, 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Esse vocês conhecem de cor também. E sabem, como diz, de cor e salteado. Capítulo 3, verso 15. Pelo que, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então vocês estão prontos para responder todos os questionamentos que as pessoas fizerem sobre Deus para você? Estejam prontos, santifiquem vossas vidas e estejam preparados para responder todo aquele que pedir a respeito da vossa fé, daquilo que você crê. Quando as pessoas perguntam para nós quem é Deus, elas querem conhecer a revelação de Deus. O que Deus significa para mim? O que Deus significa para minha família? Quais as experiências que eu tenho com Deus?
Qual o conhecimento que eu tenho daquilo que Deus revelou na história, na humanidade, nas Escrituras? Como que eu posso conhecer? Eu consigo responder todos os questionamentos se alguém chegar e perguntar para você: para onde eu vou depois da morte? Só isso já capacita você pregar num culto fúnebre. Se alguém chegar e perguntar para você: por que a família, minha família, sofre tanto? Você consegue responder? Se alguém chegar e perguntar para você: por que eu peguei essa doença? E por que eu estou sofrendo? E por que eu terei que morrer tão cedo? Você consegue responder? Com experiências, como é que você ouve Deus na sua vida? Como é que você sente Deus? Como é que você experimenta Deus? Se alguém perguntar isso para você, como é que você vai responder? Entendem? Que nós, e vamos falar disso para o final, nós somos o símbolo também da própria graça, do próprio amor e da própria palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus é viva em nós e se manifesta através de nós, eu sou uma expressão viva da presença, da graça e do amor de Deus. E isso representa para a vida. Quando as pessoas olham para mim, o símbolo do amor, da existência, da presença, da graça de Deus é manifesta na minha vida e é manifesta na sua vida. Simbolicamente, nós representamos essa figura, essa imagem, semelhança de Deus, mas ela vai além, porque eu não consigo representar toda essa imensidão, toda essa dimensão, tudo que é Deus, mas aquilo que Deus revela e se manifesta e apresenta a mim, eu tenho que manifestar isso, representar isso. A minha fala, a minha conversa, o meu ditado, a minha expressão, a fala também é um símbolo, porque ela diz o que eu penso, ela diz o que eu sinto. Não é assim que nós comunicamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Se eu escrevo, simbolicamente está lá em forma de palavras. Mas mesmo que eu não escreva, a expressão dos meus lábios, ela é uma representação simbólica. Por isso que a Bíblia vai dizer que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. A nossa fala representa quem nós somos. O nosso linguajar representa quem nós somos e a quem nós representamos. Então também a minha linguagem, a minha fala é símbolo do próprio Deus. Por isso que também Efésios, e Paulo vai escrever aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que for proveitosa para instruir, para edificar. Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, porque a nossa linguagem, ela é simbólica também, ela representa quem nós representamos. Ela diz a quem nós estamos representando. A gente pode ir só para aqueles símbolos que nós já citamos lá, do Velho Testamento, do óleo, e esquecemos desses detalhes, que nós representamos a graça de Deus, nós representamos como embaixadores de Deus, o reino de Deus. As pessoas querem respostas sobre o que está acontecendo com a vida delas e quem é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, quem é Deus, o que é oração. Todas essas coisas as pessoas querem saber, elas questionam. E quem que vai responder tudo isso somos nós. Por isso também podemos a pergunta: qual que é a importância da teologia? Ou seja, de conhecer aquilo que Deus tem revelado e manifestado ao mundo. Qual que é a importância disso? A importância, se nós entendemos que as Escrituras é o registro especial de tudo que Deus diz à humanidade, de tudo que Deus quer de nós, e contextualizada, traduzida pela iluminação do Espírito de Deus, trazendo clareza à nossa mente, então nós vamos falar
da parte de Deus e representar o nosso próprio Deus. Por que eu estudo isso? Teologia ou estudo as Escrituras? Porque podemos dizer sobre a importância de estudar a palavra de forma mais profunda, para separarmos o que eu chamo, e o que o autor lá, o Márcio, também chama em seu livro, de espiritualismo de espiritualidade. Pastor, o que é isso? Podemos chamar que espiritualismo é muito o que a gente vê por aí. As pessoas podem até dizer que não são crentes, que são ateias, mas elas estão cheias de símbolos religiosos, de crendices, de acreditar no horóscopo, de acreditar nas profecias ditas por qualquer profeta, ou nas adivinhações feitas pelos adivinhadores do que vai acontecer na humanidade nos dias de hoje. No esporte espetacular tem até quem adivinhava quem ia ganhar, se era Palmeiras, se era Flamengo, tudo isso. E a gente até acredita. Veja o que diz Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Vamos lá, abra comigo. Mateus capítulo 7, de 21 a 23. É Jesus falando sobre que muitos diriam: Senhor, Senhor, mas que não conheciam de fato a Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, é fácil pensar nisso a respeito da vida de outra pessoa. Difícil é pensar que isso pode acontecer conosco. Já pensou você chegar no dia final e achar que você vai entrar nos céus, e chegar lá, Jesus vai dizer assim: olha, não vos conheço? Aí o espiritualismo são movimentos que existem hoje até em busca e como representação de um avivamento, mas que é baseado apenas nas emoções e num culto voltado para o próprio homem, para satisfazer o seu ego, satisfazer os seus desejos, satisfazer a sua vontade. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Quando a gente vem e a gente quer se agradar do culto em vez de agradar o dono do culto. Tem muita gente religiosa e vivendo a vida religiosa e se emocionando religiosamente falando, mas que de fato não conhecem e não vivem a verdade de Deus. Isso você vai conhecer tanto no meio evangélico, quanto no meio não evangélico. Há grupos religiosos diversos, e aqui sem nenhuma expressão de preconceito, mas você vai ver gente chorando e quebrantada numa reunião de adoração de uma romaria. Você vai ver gente chorando e quebrantada, entendendo que religiosamente elas estão tendo uma experiência com Deus, num ambiente de evocação de espíritos. Você vai encontrar movimentos diversos. E isso não significa dizer que estas pessoas estão fazendo a vontade de Deus. Naquele dia, Deus vai dizer: não vos conheço. Então, o espiritualismo é essa coisa de achar que isso é espiritual, mas que não busca viver uma real espiritualidade, e a real espiritualidade nos leva a uma prática da nossa fé.
ao exercício prático, à frutificação da fé. Como diz o Evangelho de João, capítulo 15. Arraizados na videira, então nós vamos frutificar. Senão, nós não frutificaremos. Então, espiritualidade é algo que não despreza a razão, não despreza o pensamento, não despreza as emoções, mas nos levam mais do que só uma vivência religiosa à prática da verdade, da fé, da vontade de Deus. Manifesto através das boas ações, manifesta através das boas obras, manifesta através de um conhecimento legítimo e verdadeiro sobre Deus e de quem é Deus e de que nos ensina a sua palavra, a manifestação prática da obra missionária, de evangelização, de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus e de tudo mais, mas na prática e com um coração sincero e verdadeiro. Por fim, conhecer a questão simbólica da graça de Deus é conhecer a revelação plena de Deus. A palavra revelação significa revelare, tirar o véu. O ato da revelação divina pode ser entendido como uma ação de Deus em tirar o véu da ignorância humana em relação a Deus, que se manifesta para salvar a humanidade. Vocês se lembram de Moisés quando desceu do monte, quando ele tirou o véu e o que resplandeceu no seu rosto? A glória, a presença de Deus. Quando Paulo está escrevendo as suas cartas, ele fala de 1 Coríntios, ele fala que também de nós foi tirado o véu, e agora nós podemos resplandecer a glória de Deus. Então, em minha vida, em sua vida, deve refletir a glória de Deus. O mistério de Deus foi revelado. Cristo Jesus, a mensagem da salvação por meio de Cristo Jesus. Se Deus se revelou na criação, se Deus se revelou na história, se Deus se revelou na pessoa máxima de Cristo Jesus, quem vê a mim vê o Pai. Quem me ama faz a minha vontade. Quem me ama cumpre os meus mandamentos. Quem me ama exatamente me segue, toma a sua cruz e me segue. A revelação máxima de Deus manifesta em Cristo Jesus e depois a revelação chamada especial de Deus, que é a inspiração, as Escrituras, e por ela nós somos esclarecidos do que é vontade e do que é verdade de Deus. O que Deus quer fazer conhecido ao homem está nas Escrituras. Mas como entender? Ela foi escrita parte há 700 anos atrás. Outra parte há 1.500 anos atrás. Outra parte há 500 anos atrás. Outra parte há 2.000 anos. Então, como compreender essa verdade de Deus que foi escrita dentro de uma realidade tão diferente da que eu vivo hoje? Naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época não tinha como é a inteligência artificial hoje. IA. Naquela época não tinha IA. Naquela época não tinha nada dessas coisas. Naquela época tinha guerra com machado, com faca, com queixo de jumento. Hoje vai um drone, indetectável por radar, joga uma bomba em qualquer país e destrói o que quiser. Não tinha nada disso nessa época, uma realidade bem diferente da nossa, e Deus se revelou e trouxe. Como eu vou compreender todas estas coisas hoje? Me aprofundando no estudo da palavra de Deus para contextualizar essa mensagem para os dias de hoje. A realidade daquele tempo e o que Deus estava ensinando e o que Deus quer nos ensinar nos dias de hoje. Isso é estudar a revelação de Deus. Conhecer o agir de Deus naquilo que Ele quer manifestar à minha vida. Revelação e simbolismo. Quando oramos,
quando pregamos, quando interpretamos a Bíblia para criar ou defender qualquer doutrina, quando fazemos aconselhamento e outras coisas, nós estamos também fazendo uma expressão simbólica e podemos dizer fazendo teologia. Quando você ora, com quem que você conversa? Com alguém que morreu? Não, com Deus. Então você está dialogando com Deus. Quando você está fazendo uma mensagem que você vai pregar, e aqui na igreja nós já temos vários pregadores, inclusive o Milá, qualquer hora dessa vai ser convidado para pregar aqui, viu, Milá? Cadê ele? Está se escondendo ali. Quando nós vamos preparar uma mensagem para proclamar, ou quando você está ouvindo uma mensagem, o que você está fazendo? Conhecendo sobre Deus, aprendendo sobre Deus. Quando você aconselha alguém que está em crise na sua vida, com problemas e dificuldades, e você está falando sobre Deus, você está mostrando a ele o conhecimento sobre Deus, suas experiências, suas vivências. Então, em todas estas coisas, se alguém despreza a teologia no mundo de hoje, nós estamos com tudo isso fazendo teologia, e representando isso simbolicamente, através da oração, através da pregação, através do estudo da palavra. Inclusive na IBD nós estamos estudando agora o livro de Provérbios, começamos domingo, e você é convidado para estar com a gente. Revelação e simbolismo manifesta tudo isso. E para a gente ir caminhando para o fim e concluindo, como é que eu posso então entender as minhas palavras, a minha vida, a minha família? Todas elas representam a pessoa, a presença, o agir, a graça e o amor de Deus. Vamos lembrar? Pastor, isso mesmo? Sim. Casamento e família, se você lá Efésios, marido, amai vossas mulheres, mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Paulo resume dizendo lá, grande é esse mistério, mas eu falo de quem? De Cristo e a sua igreja. Família é uma expressão simbólica do amor, da graça, do que Deus quer para nós. A minha vida deve ser o símbolo dessa manifestação da graça de Deus. A ceia é um símbolo. E no sentido religioso, os símbolos religiosos, eles têm muito poder, porque eles nos remetem diretamente à pessoa de Deus. Quando eu participo da ceia, e eu lembro do pão, e eu lembro do vinho, de quem que eu me lembro? Essa memória me é reportada diretamente para a cruz, a oferta, o sacrifício de Cristo Jesus. Deus demonstrando todo o seu amor. Quando eu lembro do pão e do vinho e da morte, do sacrifício de Jesus, eu lembro de quem também eu sou. Eu sou um pecador. E eu preciso me arrepender dos meus pecados e confessar que pela obra redentora, pelo sacrifício de Jesus, os meus pecados são perdoados. Esses símbolos me remetem diretamente à manifestação do amor e da graça de Deus. Quanto mais valor eu dou ao símbolo, mais poder ele tem na minha vida, mais representação ele tem na minha vida. Quanto menos eu reconheço os símbolos, menos poder eles têm na minha vida. Eles passam a ser, estou comendo um pedaço de pão e tomando um pouco de vinho. Eu não me reporto a essa memória. Eu não me levo à condição de saber o que Deus de fato fez por mim. Quando eu leio as Escrituras de qualquer jeito, sem estudar, sem compreender, sem investigar, sem buscar, eu não estou dando valor à inspiração divina, à ação de Deus se revelar e se fazer conhecido a mim. É a mesma coisa de você chegar numa reunião de pessoas e você começar a conversar com alguém e ela dar as costas para você e sair e te deixar falando sozinho. Quando eu estou ouvindo a mensagem, a pregação, o Evangelho de Cristo Jesus, um ensino das Escrituras, e eu não dou o devido valor, é a mesma coisa, eu estou desprezando o conhecimento que me é dado e é a respeito de Cristo Jesus. Quanto mais eu reconheço os símbolos, mais poder eles têm na minha vida.
quanto mais eu reconheço as Escrituras, mais valor eu vou dar a ela, mais eu vou querer conhecê-la, mais eu vou me aprofundar. Quanto mais valor eu dou a esse momento da ceia, eu não vou querer faltar, porque vai ser o momento em que eu vou me apresentar, me quebrantar diante de Deus e ali reconhecer os meus pecados e não me esquecer do amor de Deus e o quanto Ele me perdoa de todos os meus pecados e iniquidades. Quando eu vou participar de um momento de reconhecer a minha liderança e das mãos serem impostas sobre mim, e eu não dou valor a isso, eu estou dizendo assim, tanto faz me dar ou não me dar nenhuma liderança, não me dar nada, eu não dou valor a nada. Mas quando eu dou valor a estas coisas, elas têm significado e poder na minha vida. Elas não me trazem mais graças, não é isso. Mas elas têm autoridade porque elas me reportam a memória de que Deus fez, de quem Deus é, do valor que Ele é para mim, do que Ele tem feito por mim. Então, eu me elevo para mais perto de Deus. Entendem isso? Os símbolos da graça. Não é só o elemento da ceia, pão e vinho. É também a minha devoção. É o valor que eu dou às Escrituras, o que ela representa. É o que eu aprendo, o que eu conheço, e como eu falo, como eu ouço as pessoas, o que eu represento para a vida das outras pessoas. Eu sou um símbolo vivo do amor e da graça de Deus. Você tem consciência disso? Você não é o Deus. Você não é a graça. Você não é o Cristo. Mas você o representa. E ainda tudo isso é limitado. A fé, os símbolos, tudo isso é finito e limitado, porque nós conhecemos em parte, só em parte. Mas no último dia, naquele dia, nós conheceremos Deus como Ele é, e o veremos face a face. Como Paulo diz em Romanos, nós agora vemos como que em espelho. 1 Coríntios também vai falar, capítulo 13, nós vemos como que em espelho, mas depois veremos plenamente como Ele é. Eu não posso representar Deus na sua totalidade, mas aquilo que Ele apresenta a mim, eu represento. Quanto mais eu conheço, mais eu mostro conhecimento, mais eu mostro aquilo que Deus tem para manifestar aos homens. Quanto mais eu amo, quanto mais caridoso eu sou, quanto mais eu ajo na graça de Deus, mais as pessoas vão poder olhar para mim e dizer assim, essa pessoa, eu vou ouvi-la, porque ele manifesta o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, as verdades de Deus. Entendem isso? Você é um símbolo da graça de Deus. Você manifesta nesse mundo a graça de Deus. E você deve reconhecer tudo aquilo que representa Deus na sua vida. E os símbolos vão fazer parte para você nunca se esquecer quem é Deus e quem nós somos. Quem é Deus e quem você é. Amém? Não sei se eu consegui passar tudo isso para você entender. Por isso Paulo está dizendo, toda a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Até porque para conhecer Deus é por meio da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é aquilo que nós não vemos, mas é aquilo que nós temos certeza e esperamos. Está fundamentada em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, a equipe de louvor vem aqui para frente. Você vai participar da ceia. Lembre-se, o pão representa o corpo de Cristo Jesus. Manifestação visível, física de Deus neste mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a expressão máxima de Deus. Aquele que era sem pecado, mas se fez pecado em nosso lugar, e sofreu a terrível morte
de cruz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação a Deus, antes humilhou-se a si mesmo e sofreu a morte terrível, morte de cruz. E ele morreu para que os meus pecados fossem perdoados. O seu sacrifício, a sua oferta na cruz, nos justifica diante de Deus e nos purifica de todo pecado. O sangue, o vinho, quando nós bebemos, lembrando que a vida de Jesus foi derramada naquela cruz. A vida de Jesus foi entregue plenamente naquela cruz. O que simbolizava a sua vida e o que simbolizava a nossa vida foi derramada, vertida em nosso favor. E sem derramamento de sangue, sem entrega da vida, não haveria remissão de pecados. Foi pela vida de Jesus Cristo que nós passamos a ter vida espiritual. Foi pela vida de Jesus Cristo que nós passamos a herdar a vida eterna. Foi pela vida de Cristo Jesus que os nossos pecados foram perdoados. Então, ao participar da ceia, lembre-se disso. Deixe que isto viva no seu coração. Então, ore, converse com Deus enquanto nós cantamos com a equipe de louvor.